Eu gostaria de deixar aqui para a nossa reflexão, 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, do versículo 9, 10 e 11, que diz assim, olha: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro. Para quê? Para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. E aí, Magda, eu queria que nós assim refletíssemos um pouco a respeito dessa palavra, né? Deus envia a operação do erro porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, né? Por isso Deus lhes enviará a operação do erro para quê? Para que creiam na mentira. E aí nós estamos vivendo uma época em que o espírito de mentira ele tem tomado, né, os púlpitos das igrejas, ele tem tomado a boca de muitos, entre aspas, profetas, que se dizem enviados de Deus e estão ganhando até muito dinheiro, explorando, né, a fé das pessoas, e as pessoas estão sendo levadas por essas informações, estão sendo envolvidas num clima, né, de expectativa de que Deus está falando, de que Deus está usando aí qualquer um, sem nenhum respaldo bíblico, né? Como é que você vê? Como é que você poderia assim dar para os irmãos, aqueles que estão nos ouvindo, uma palavra de alerta, né? O que eu entendo com essa passagem que você acabou de ler é que eles não receberam o amor da verdade, não é isso? É verdade, E eles não receberam porque eles não tiveram a experiência de novo nascimento. Há uma geração que está lotando as igrejas nos nossos dias, lotando mesmo, que não receberam o amor da verdade, ou seja, que não tiveram uma experiência de conversão. Automaticamente, eles vão crer na mentira, né? Porque Jesus disse o quê? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, elas estão ouvindo ventos de doutrinas de homens, né? Doutrinas de demônios, falsas profecias, engano. Por quê? Porque não são convertidas a Cristo verdadeiramente, ou seja, não tiveram a experiência de novo nascimento. Por quê? Porque o que recebe o Espírito de Cristo, isso é o que a Bíblia nos ensina, o que recebe é Cristo como um seu Salvador. Ele tem a experiência de novo nascimento. E ele tem o quê? O Espírito de Cristo. E o Espírito de Cristo não permite que ele, ao ouvir um engano, ele se deixe levar. Porque o discernimento do Espírito. Quem tem o Espírito Santo de Deus discerne bem tudo, é o que diz a Bíblia. E é interessante que aqui no versículo 10 diz assim, né? E com todo o engano da injustiça para quem? Para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Se fala muito de amor nos nossos dias, né? O amor, mas não é o amor da verdade. O amor à palavra de Deus. As pessoas amam muitas coisas. Tudo fala em nome do amor. Mas as pessoas... uma vez até estava um pastor falando que a igreja, ela ama e quer mentira. Né? Então, se essa igreja, ela ama e quer a mentira, que igreja é essa? A igreja apóstata. O espírito de mentira na boca desses pregadores, desses profetas, tem sido assim, tem estado tão aflorado, né, nos nossos dias, e aí é onde vem o divisor de águas, isso que você está falando, o novo nascimento. Aquele que tem o Espírito da verdade, conforme o Senhor Jesus falou, ele não vai ouvir essas vozes, ele não vai dar ouvidos a essas vozes, né?
E ao jogarem essas palavras assim ao vento, palavras toscas, palavras que não aguentam, não se sustentam com um confronto bíblico, né? Não se sustentam ao crivo da palavra de Deus, mas as pessoas amam a mentira, as pessoas estão atrás de ouvir coisas agradáveis, e aí diz aqui o versículo 10, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Para se salvarem. Então, se você se diz realmente lavado e remido no sangue do Cordeiro, você deve se colocar realmente, né, à prova e perguntar a si mesmo, né, que tipo de voz eu tenho ouvido, né? Que tipo de voz eu estou dando atenção? Que tipo de voz está guiando a minha vida? A palavra de Deus, o Espírito da Verdade, porque o Espírito da Verdade, o Espírito Santo, ele age, não é? Ele age em conformidade com as Escrituras, não é? Em conformidade. E hoje o que a gente percebe é que estão transtornando o Evangelho de Cristo, como o apóstolo Paulo diz, né? Que se descesse do céu um anjo, até mesmo um anjo, que anunciasse outro evangelho, que fosse anátema. E até mesmo ele falou, até eu mesmo. Ainda que ele mesmo, ainda né? que ele mesmo anunciasse outro evangelho. E esse outro evangelho tem sido anunciado aí, cheio de heresias, falsas doutrinas, manipulam de acordo com seus interesses humanos, interesses materiais, né? Muitos se dizendo apóstolos e bispos, né? E manipulando a Bíblia de acordo com o interesse deles, e é isso que se vê. E aqueles que não são convertidos, mas são frequentadores de igreja, né? Vão atrás dessas falsas doutrinas justamente por não terem o Espírito de Cristo, que é o que dá o discernimento para eles. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas, no capítulo 1, o versículo 8, ele já avisava a igreja, né? Mas ainda que nós mesmos, ou o anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja o quê? Seja anátema. Então, basta você fazer da palavra de Deus o seu manual, não é? Basta você fazer da palavra de Deus o seu guia. A igreja de hoje, de um modo geral, diz que a única sua regra de fé e prática é a palavra de Deus, mas na prática isso não existe, né? Qual a regra de fé e prática da igreja de hoje? O evangelho contemporâneo. Uma vez um pastor conversando conosco, né? Nós estávamos falando das escrituras para ele, apontando a necessidade da igreja voltar aos princípios da palavra do Senhor. Ele disse o que para nós, né? Nós não queremos esse evangelho, queremos o evangelho contemporâneo. Então depois dizem que as escrituras são a sua única regra de fé e prática. E aí já começa o espírito do engano, o espírito da mentira. Já começa. Né? Por quê? Porque aquela voz que vem do altar, entre aspas, que vem da boca dos supostos profetas, é que tem tomado o lugar das escrituras nos púlpitos das igrejas, que tem regido a vida de muitos que se dizem cristãos, e lá na frente tem formado, tem gerado uma geração assim extremamente raquítica, né? Uma geração que não tem nenhum tipo de relacionamento com as escrituras e vive uma vida de angústia e depressão, não é? Exatamente. O vazio da alma, né? Porque não havendo conversão genuína, não havendo novo nascimento, a pessoa frequenta a igreja, ouve as mensagens, mas aquilo não é uma realidade na sua vida, né? Ou seja, o evangelho não é real, ela não vive o verdadeiro evangelho de Cristo. Ela simplesmente é uma espectadora, ela ouve palavras bíblicas, mas que não é vivida, né? Então, infelizmente, hoje nós temos visto isso acontecer, né? E é de uma forma geral, independentemente de denominação, independentemente de local, mas isso é algo que se vê de uma forma geral em todo lugar. Infelizmente, parece que a palavra de salvação, a mensagem de salvação, não tem sido pregada e não tem sido entendida, vamos dizer assim,
né? Às vezes até mesmo pastores, verdadeiros pastores, pregam a verdade de Deus, mas parece que as pessoas não entendem, ou não aceitam, ou não recebem. Então, não havendo conversão, não adianta, não vai haver transformação de vida. Que o Senhor Jesus, ele fala isso para Nicodemos, né? Se você, aquele que não nascer de novo, não vai poder ver o reino dos céus. Então, você pode ser o que for, você pode chegar a cargo de pastor, de profeta, você pode fazer o que você quiser. Você pode evangelizar, você pode dar estudo bíblico, mas se você não tiver uma experiência real e genuína de salvação, Satanás ganha, porque a sua alma, o que decide a sua eternidade, o caminho que você vai seguir na eternidade, é a sua experiência de novo nascimento. E voltando lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, que diz no versículo 9, a esse cuja vinda é segundo o quê? A eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Vai haver sinais, haverá prodígios, haverá manifestações que não se poderá explicar humanamente. Mas tudo isso é para ganhar sua confiança, para ganhar sua alma e afastar você, né, da mensagem única e verdadeira do Evangelho, que é o quê? Arrepender-se de seus pecados, receber a Cristo como seu único Senhor e Salvador e obedecer a sua palavra, porque a eternidade é o caminho sem volta, não é? É verdade. Tá bom? É essa palavra que nós queremos deixar para os irmãos e que os irmãos possam meditar nela. Estamos vivendo tempos de engano, tempos perigosos, e que vocês façam das Escrituras o seu único e verdadeiro, real, né, manual para a sua vida, e que o Espírito Santo possa iluminar o seu entendimento e te dar graça para escapar, né, do que ainda está por vir. Que Deus te abençoe no precioso nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus. Amém.